Igual, por exemplo, esse papo que a gente está tendo aqui agora, lendo Salmos, eu acho que todo pai tinha que ler Salmos, Provérbios, de fato ler a Bíblia para o seu filho sem intuito religioso, sem intuito de religião e religiosidade, né? Mas com o intuito de desenvolvimento. Mas por que você está falando isso, Léo? Porque a Bíblia é um mapeamento milenar de coisas que aconteceram e que coisas que vão continuar sempre acontecendo, não importa o ano que nós estejamos. Sempre vai continuar. Por quê? Porque quem entende a Bíblia vai entender que tudo é um ciclo. Tudo que Deus fez, ou o Criador, independente do que você acredita, se acredita em Deus, se acredita em Javé, se acredita sei lá, no Criador, tudo é um ciclo. A partir do momento que tudo nasce, cresce e morre. Então, muitas das vezes a gente fica fechado e limitado a coisas novas, porque a gente acha que tudo é eterno. Mas por que você está dizendo isso, pai? Por que está dizendo o seguinte, Salmo 127, Salmo 27, que é o que a gente está estudando aqui, de quem terei medo? É uma pergunta que Davi faz. Se eu estou fechado com Deus, se eu acredito no Criador, se eu entendo, através de escrituras milenares, que tudo é um ciclo, todo ser criado por Deus é um ciclo, que todo ciclo ele tem um começo, um meio e um fim, a gente vai ficar preparado. Então, se a gente entende isso e a gente quer almejar algum objetivo, a gente precisa pelo menos começar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aqui Davi fala muito claro. Deus é minha luz e salvação, então de quem terei medo? Se você está fechado com Deus, se você está fechado com o Criador, porque você está entendendo o que o Criador fez, você apenas vai seguir o que tem que seguir. E aí que tá. Mas por que eu estou te falando isso? Porque a gente está falando de acreditar. Acreditar de verdade. Se a gente acredita que tudo é um ciclo, se a gente acredita em Deus, a gente vai começar a acreditar que tudo é um ciclo. Então, se a gente acredita que tudo é um ciclo, tudo que você quer, você precisa começar. Se eu quero ficar mais rico, eu preciso começar a lidar com finanças. Só que aí que está o segredo. As pessoas querem começar a lidar com finanças depois que estão endividados com 30, 40, 25 anos de idade. Por que os pais não ensinam isso desde pequenininho? Que tudo é um ciclo. Que tudo para colher precisa plantar. Tudo que quer colher precisa ser plantado. E eu achei bacana aquele documentário do Neymar, porque às vezes a gente acha que ele já veio bom ali do Santos. Não. Quando você vê o documentário, você vê que tem filmagem dele desde pequenininho. Com 14 anos o cara foi para a Espanha. Aí você fala, uau, e o cara é milionário. Mas olha só o quanto ele se dedicou para aquilo. Então é muito bacana a gente às vezes ir num culto igual a gente foi ontem lá e entender isso. Amigo, não adianta que você não vai conseguir coisas novas se você não faz coisas novas. Meu filho não vai ser um milionário a longo prazo se você não ensinar isso a ele. Você não vai emagrecer se você não começar a emagrecer. Você não vai ter resultados do universo, resultados espirituais, se se você não iniciar um trabalho espiritual. Tudo é um ciclo. Se você quer se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa começar a modelar pessoas que fizeram isso. Você vai ter que começar a modelar pessoas que fizeram isso. Só que pai nenhum tem paciência para fazer isso que eu estou fazendo com você. Pai nenhum tem paciência para sentar com o filho, pegar a Bíblia e mostrar para o filho que a Bíblia não tem nada a ver com religião. Que na verdade, as religiões elas são moldadas através da Bíblia. Por quê? Porque quem fundou a religião, quem fundou as religiões foram pessoas inteligentíssimas. E elas viram que aquilo, que a palavra milenar podia se monetizado. Poder ser monetizado, com aquilo ganhar muito dinheiro. Então olha que bacana isso. Quando Davi fala o seguinte, Deus é minha luz e salvação, de quem terei medo? Só que você precisa acreditar. Eu vejo muito religioso falar isso, ler Salmo 27, mas no primeiro perrengue fala, pô Deus, você me abandonou? Amigo, todas as pessoas, segundo o coração de Deus, elas passaram por perrengue. Mas aí que tá. Hoje a gente começa a entender que
Se andas com benignos, se tornarás benigno. Não estou dizendo que você não vai passar por perrengue, mas se você pegar o macete com as pessoas que passaram por isso, você vai atingir muito mais rápido esse objetivo que você quer. E isso é muito bacana. Então o método FE, Miguel, o método Filho Extraordinário, ele tem embasamento bíblico, embasamento na neurociência, que não tem nada a ver com a religião, mas com o desenvolvimento pessoal. Ah, mas meu filho foi da igreja e meu filho entrou para o mundo das drogas. Não tem nada a ver a igreja e o seu filho entrar para o mundo das drogas. Se você não tiver um diálogo claro com o seu filho, se você não entender isso, como foi o seu passado, como foi a sua criação com o seu pai, como foi a criação do seu pai com o seu avô, se você não romper aquilo e fazer tudo novo. Se você não romper como seu pai te tratou, se você não romper como seus avós trataram seus pais, você vai continuar num ciclo vicioso em vez de ser num ciclo de prosperidade. Porque tudo é um ciclo. E aí que tá. Os pais precisam explicar para os filhos qual é o ciclo ele deve seguir. Entender que tudo tem um começo, um meio e um fim. Então, Salmo 27 vai ter um momento que, quando os malfeitores avançam contra mim, para devorar minha carne, são eles meus adversários e meus inimigos que tropeçam e caem. Olha o que aconteceu aí com a menina. Olha como que Davi falou um negócio aí, ó. Pô, vou até sublinhar isso. Quando os malfeitores avançam contra mim para devorar minha carne, são eles meus adversários e inimigos que tropeçam e caem. Da foto. É só a gente entender isso. Se a gente entender isso, a gente vai cocriar crianças, jovens e adultos fortes socioemocionalmente. Se isso fez sentido, só compartilha, comenta, porque nós, pais e educadores, precisamos cocriar uma nova geração com as nossas descendências. Aquele abraço.